e sempre defendeu o bem, numa vida repleta de amor, de inocência, podemos dizer, porque ela era muito singela e só gostava do bem e só praticava o bem. E o que ela mais gostava era fazer caridade para quem realmente precisava, porque ela tinha o dom de discernir as pessoas. E ela ajudava verdadeiramente, irmãos, aqueles que necessitavam e mereciam a sua ajuda. Entendeu? Ela nunca ficou ajudando pessoas que não precisavam e que eram exploradoras, porque ela nunca participou de pecado ao lado de ninguém. Entenderam? Ninguém a dominou, só Jesus. E ela, nas suas virtudes e glórias, dotadas de dons de nascença, sempre seguiu o caminho estreito, agradável a Deus, e nunca os decepcionou. Nunca ela cometeu uma injustiça e não viveu um dia. Ela viveu no seu corpo quase 77 anos. E os primeiros 60 anos de sua existência na Terra, ela foi provada de todas as maneiras e nunca desagradou a Deus. E nunca desmereceu o amparo de Jesus. E sempre mereceu a companhia da Virgem Maria Santíssima ao lado dela, ajudando-a a vencer todas as lutas nesta terra. Então ela foi muito provada, mas foi aprovada por Deus, porque ela soube ser sincera, filha de Deus, humilde, e o que mais a dominava é a maior virtude do Espírito Santo de Deus. E qual é a maior virtude do Espírito Santo de Deus? Jesus ensinou. É o dom do amor. O amor perdoa, o amor não se orgulha, o amor não se ensoberbece, o amor não inveja, o amor não trai, o amor é humilde, é longânimo, é paciente, é sincero e verdadeiro. O amor perdoa e o amor esquece de todo o mal e de todas as injustiças. Foi esse dom que a Santa Avó conservou como plenitude de Deus em seu espírito. O dom do amor, que é a virtude da caridade em prática do bem aos necessitados e àqueles que estão em busca do reino do céu. Foi por isso que Jesus pôde usá-la aos 60 anos de idade, até quase aos 77 anos, para organizar na terra esta igreja nos moldes da igreja apostólica primitiva. É só que esta igreja, irmãos, alcançou uma perfeição maior, porque conseguiu ter em seu meio o outro Consolador da promessa de Cristo, dotado de toda a plenitude, unção, virtude e graça do Espírito Santo de Deus, nosso Criador. E a Santa Avó não parou por aí, porque ela deixou o seu sucessor ao pé de igualdade dela. Ele sempre foi muito amoroso, muito perdoador e muito caridoso, e só viveu na prática do bem. Então, humilde, fervoroso, fiel, sincero, honesto e obediente, mereceu a participação em todos os dons dela. E tudo isso, irmãos, completou a obra desta igreja, que veio do céu e aos céus voltará. Mas vejam, irmãos, que todas essas virtudes divinas que dão vitórias a este povo apostólico, que dão vitórias aos filhos de Deus, vêm da unção, virtude e graça do Espírito Santo de Deus. E ele é verdadeiro e só está com os verdadeiros. Por isso, nesta igreja se cumpre o que Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos.
Para Deus não interessa a quantidade de povo, mas sim qualidade de pessoas que realmente pertencem a Ele, porque querem viver com Ele, já na vida presente, e um dia eternamente, na glória do seu reino. Então, Ele é verdadeiro, é o Espírito eterno, é o Espírito libertador, é o Espírito que proporciona vida, perdão e salvação, é o Espírito de fortaleza. Por quê? Porque dá força para os seus filhos vencerem o pecado. E não é uma força, irmãos, que causa fanatismo, não é não. A fortaleza do Espírito Santo nos dá bom ânimo, nos dá coragem, nos dá a sabedoria suficiente, tudo na moderação, dentro da justiça e dos planos divinos. Que essa fortaleza, irmãos, não nos torna, digamos, soberbos, nem orgulhosos. Também não nos deixa ser juízes querendo julgar os outros, não é assim. E também não nos dá uma coragem libertinosa, não é isso. Não nos dá aquela valentia de querer ser mais que os outros e achar que tudo a gente pode porque está com Deus. Não é assim, irmãos. Jesus teve todo o poder e sempre foi muito humilde. Nunca exibiu o seu poder. Ele curava todos os que mereciam, mas curava por amor, não para se exibir. Tanto é que ele não ia lá no centro de Jerusalém se exibir para as multidões, não. Muitas vezes nas montanhas, no Jardim das Oliveiras, muitas vezes até próximos ao deserto, muitas vezes à beira-mar, no meio dos humildes. É que ele exercia os seus dons e curava aqueles que mereciam por amor, não para querer se exibir. Não para querer aparecer, e muito menos querendo explorar, porque ele nunca explorou ninguém. Jesus, irmãos, chegou a viver da caridade pública. Porque muitas vezes a túnica dele já estava velha, até rasgando. Mas Deus tocava no coração com a bênção do Espírito Santo de uma pessoa bondosa. E aquela pessoa, por amor a Jesus, lhe dava outra túnica. E ele deixava a túnica rasgada e vestia nova. E ali ia com ela enquanto durava. Ele dependeu da caridade pública. Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, nasceu num castelo? Não. Onde ele nasceu? Nasceu no meio dos ricos, dos pomposos, dos soberbos, dos orgulhosos? Não. Nasceu numa estrebaria, no meio das ovelhas. Sempre foi muito humilde. E exerceu seu ministério no meio das criaturas humildes e necessitadas. E quando o perseguiam e diziam que ele estava no meio de pecadores, de publicanos, de pessoas, ele dizia: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, do povo do meu pai. Entenderam? Na mais completa humildade e singeleza. E foi tão humilde que se submeteu à pior morte da época, sem dever nada a ninguém, porque era santíssimo. E se sujeitou à morte de cruz para derramar o seu sangue inocente em favor de quem? Dos orgulhosos, em favor dos soberbos, em favor daqueles que exploram os outros? Não. Ele derramou seu sangue inocente em favor dos humildes, em favor dos sinceros, em favor dos amorosos, em favor dos perdoadores, em favor dos caridosos, em favor daqueles que sabem espalhar o bem nesta terra.